Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao vídeo de leituras do mês de abril. Eu li bastante, mas ao mesmo tempo nem tanto quanto eu leio. Eu li, deixa eu ver, 12 livros. Tá na média, né? Antes de mostrar pra vocês tudo que eu li, eu quero que você se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito, deixa o like, ative notificações, use os meus links, todas aquelas coisas que vocês já sabem, né? Vamos começar então. O primeiro livro que eu li foi um thriller psicológico que eu adorei. Eu dei a nota 4,5 para ele, que é A Outra. Gente, lembrando que os vlogs de leituras da semana tá recheado de mais informações e detalhes sobre o livro. Claro que sem spoiler, né? Mas aqui eu dou só uma pincelada, tá? Esse livro é uma mulher que se muda junto com o marido e os 2 filhos para uma casa que eles herdaram, mas que aconteceu uma coisa muito estranha, esquisita nessa casa. E elas estão tentando recomeçar a vida porque o marido acabou traindo ela, uma coisa assim e tal, que é muito suspeito também. E aí, teve uma vizinha que foi assassinada também. Então tá tudo muito suspeito. A gente tem a narrativa aqui de 3 pessoas diferentes. Tem a nossa protagonista, temos uma outra pessoa que talvez poderia ser a amante, e temos uma outra pessoa, uma criança. Então, aonde que se liga todas essas narrativas? Eu criei 1001 teorias, eu não adivinhei o que que era. Algumas coisinhas eu suspeitei, mas outras não. E o final, eu adorei o final. Então, assim, ó, super recomendo pra vocês. Quanto menos vocês souberem, melhor. Então, vão bem aí cegas, que é sucesso esse livro. O próximo livro foi um livro de romance. Nesse eu dei 4 estrelas. Me surpreendeu positivamente, porque eu não sou uma pessoa que adora romances. Que foi A Voz do Coração. Por que eu gostei desse livro? Porque ele não foca só no romance. Aqui a gente tem uma pessoa que narra audiolivros. Ela narrava de romance, mas depois ela começou a desacreditar do amor, não quis mais saber de romance. Ela narra ficção, fantasia e outras coisas, né? Ela tem uma história com a avó dela, tem uma história com o pai dela, com a mãe dela. Então, assim, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aqui o nosso mocinho também é um narrador e ele também tem histórias. E eles vão se encontrar, assim, meio sem querer primeiro, depois eles vão descobrir quem era o outro, e eles começam a conversar sem saber exatamente quem é, e na hora que eles descobrem, vem aquela surpresa, e é bem gostosinho, quentinho no coração, bem legalzinho, trata de assuntos interessantes, porque ela era atriz e ela sofreu um acidente, que vai contar lá só pro fim do livro, e ela perdeu um olho. Então, assim, como que ela recomeçou depois disso? Ela acabou desistindo da carreira dela e virou narradora, né? Então, ela fica trabalhando o livro inteiro nessa temática de, sabe, ela conseguir se aceitar assim. Ela quer que os outros achem normal, mas ela mesma não acha, sabe? Então, é bem legal esse livro, recomendo também. O próximo livro, eu dei 4,5, eu quase dei 5 e favoritei esse livro. Gente, eu não dava nada pra esse livro. Olha só, Algo Como Ser Feliz. Pensei, vai ser aqueles livros comédia romântica, aqueles livros bobinho, de listas e tal. Mas aqui a gente tem uma protagonista que já passou por muita coisa, tá sofrendo, tá de mau humor. A mãe dela tá no hospital, com demência, não lembra dela. Ela tá divorciada, perdeu um filho já, então assim, ela tá no fundo do poço, não gosta do emprego dela. E ela vai conhecer uma pessoa ali que é super sorridente, de bem com a vida e toda colorida, e começa meio que forçar uma amizade com ela que ela não gosta no início. Mas aos poucos que ela vai conhecendo a história de vida dessa pessoa que tá sofrendo de câncer e tá quase morrendo, que ela começa a repensar dela e começa a se apegar. E essa amizade vai crescendo ao longo do livro e vai se tornando coisa mais linda, gente. Aqui eles têm uma espécie de acordo, lista, sei lá, de 100 dias felizes, porque é o que resta da vida dela. Então ela quer que cada dia, essa amiga dela, mais pela amiga do que por ela, sabe? Ela consiga fazer alguma coisa que faça feliz, sabe? Então, pequenas coisas, tomar um café com um amigo, sair pra almoçar, fazer pequenas coisas. E como é transformador. E o romance que tem aqui também, muito legalzinho, gostei. Na medida certa, sabe? Ai, uma delícia esse livro, gostei bastante, gente, bem reflexivo. Muito, muito bom pra sair daqueles livros, listas antes de morrer. Aqui não é ela que vai fazer, é outra pessoa, sabe? Então, e não é a protagonista que está com uma doença também, então achei legal isso. Próximo livro eu dei nota 3,5, que é o Amêndoas. Esse livro fala de uma condição neurológica que eu não conhecia até então, que é a alexitimia, que é a incapacidade de expressar os sentimentos. Então, amor, medo, dor. Nosso protagonista aqui, ele é meio apático, porque ele não consegue expressar. Ele tem a mãe, tem a avó, mas o pai ele não tem.
E aí ele vai mostrando, assim, a vida dele desde o começo, desde quando ele é criança, o que ele sofreu na escola, como que a mãe dele fazia para que ele não fosse o estranho, sabe? Como ela tentava fazer com que ele fingisse os sentimentos para ele não ser taxado de o diferente, sabe? Depois que acontece aqui uma coisa muito séria com a mãe e com a avó, a gente tem que ver como que ele vai se virar meio que sozinho na vida e entra uma pessoa aqui muito rude, um amigo que ele faz, e como que ele consegue manter essa amizade, porque o outro menino, ele é muito virado, assim, então a gente consegue ver muitas nuances aqui desse livro. É um livro bem interessante, é um livro coreano e eu achei muito legal essa leitura, gostei também. O próximo livro eu dei 3,5, que é A Praia Infinita, é continuação de Um Lugar Muito Distante e Uma Pequena Ilha na Escócia, tá? Eu gosto da coleção em si, gosto até dessa história, mas como eu não gosto do casal, não curto muito esse casal, no fim, eles se redimiram um pouco, tá? Eu passei um pouco de pano no final pro cara, mas eu não curto o cara. Então, eu já não consigo curtir a história toda, sabe? Por isso que eu não dei uma nota tão alta, né? Aqui, como é continuação, a gente vai ver ali na ilha, né? O que eles estão fazendo, a história do médico refugiado e da amiga dela. Aqui continua essa história e continua a história dela também, que é a Flora. Com o negócio que ela abriu ali, como que tá o relacionamento dela, questões de família. É bem interessante, sim, mas eu não amei por conta disso, tá? O próximo livro foi uma decepção. Esse foi a decepção do mês, tá? Eu dei nota 2, tá? Pandora. Não sei se vocês lembram quando eu fiz unboxing desse livro toda feliz e empolgada. Por quê? Porque era um livro que falava de mitologia e eu tava muito na vibe mitologia grega, mitologia de qualquer coisa. Tinha um blurb da autora de Ariadne, então eu fiquei, nossa, mais um. E eu comecei a ler e fiquei, nossa, mas cadê, né? Aqui a gente tem uma menina, que é a Pandora, e ela mora num relicário, assim, num lugar de antiguidades que era dos pais delas e agora é dos pais dela. Eu tô falando rápido porque eu tô com pressa, tá? Porque eu tenho que sair. Mas agora é do tio dela, e o tio dela só, tipo, sustenta ela por obrigação, mas ele não dá bola pra ela. E ele também vendeu tudo de valor, então ele vende só coisa falsificada. E aí ele acaba pegando ali um vaso muito diferente, muito estranho, e ela guarda esse vaso. Não, ele guarda esse vaso no porão. E ela ficou interessada porque ela desenha joias. Então ela quer ser assim famosa e tal, quer trabalhar por uma joalheria, um ourives, um negócio assim. Então ela desenha e ela cria uma inspiração grega. E esse vaso é grego. E aí esse vaso é a única coisa que tem a ver com a mitologia grega, porque tem desenhos ali de Zeus e outras coisas. Então tipo, não foi a caixa de Pandora que foi aberto, sabe? Foi o vaso, mas o vaso tem um nome que eu esqueci o nome do vaso. Não lembro, deixa eu ver. Não vou lembrar o nome do vaso, gente, mas ele tem um nome, tá? E aí, deixa eu ver se fala. Acho que eu não marquei, mas enfim, tem um nome e agora eu acabei esquecendo, mas é isso. E aí fica meio que nisso, daí aparece um outro que vai ajudando ela, que vai ser o romancezinho dela, e eles ficam o tempo inteiro tentando descobrir o que o tio dela tá fazendo, o porquê das coisas, e viram meio um livro de suspense. Então não tem aquela vibe Ariadne, nem Circe, nem nada, então me decepcionou bastante. O próximo livro foi de um vlog temático, os próximos 3 livros, tá? O primeiro é A Filha do Dr. Moreau, eu dei nota 4. Esse livro, ele não tem um grande propósito, sabe? É um livro mais de vibe, de você sentir a vibe enquanto você tá lendo num dia chuvoso, frio, que super combina aqui, porque ele é meio diferentão, sabe? Aqui a gente tem o Dr. Moreau e ele é um cientista que ele faz híbridos, então ele mistura humanos com animais. E ele só teve sucesso mesmo uma vez, os outros saíram meio sequelados, assim. Mas a Carlota, que é a filha dele, convive ali com 2 híbridos que são meio irmãos dela, que ela adotou como irmãos, né? E é legal de ver essa parte, assim, da inclusão dela, né? Com eles e tal, mas claro que tem muito preconceito do próprio doutor, enfim. Aí chega ali um outro cara que vai ser meio mordomo, capataz, assim, e vai ajudar ele, porque ele precisa que pegue animais para ele poder fazer as coisas, precisa que cuide dessa fazenda que ele mora ali, que não é deles, mas é do patrocinador dele, digamos assim. E aí coisas vão começar a acontecer e eu não vou falar mais. Mas é um livro bem legalzinho, eu ainda gosto mais de gótico mexicano, me deixou, mas esse aqui só fui indo, sabe? Mas é bom.
Aí o próximo livro, esse que eu amei, tá? Esse aqui eu dei 5 estrelas, não, 4,5 favorito, que é A Noiva do Deus do Mar. Gente, fantasia única, tá? Já ganhou pontos comigo. Menos de 300 páginas, já ganhou pontos comigo. Mitologia asiática, já ganhou pontos comigo. Romance gostosinho, na medida certa, ganhou pontos comigo. Então, assim, não tenho muito o que reclamar desse livro. Aqui a gente tem o Deus do Mar, que joga pragas e coisas, tempestades ali. E todo ano eles têm que mandar uma menina pra ser a noiva do Deus do Mar, pra tentar quebrar essa maldição e melhorar o vilarejo. E dessa vez, ao invés de a menina que ia ir, que é a namorada do irmão dela, ela mesma vai e se oferece e se joga lá, pro caso do irmão, né, pra ele não sofrer. Então ela vai e conhece o Deus do Mar, não era o que ela esperava, e tem aquele fio vermelho do destino interligado, mas acontece um negócio com aquele fio vermelho com a alma dela, e aí vira, assim, uma aventura, uma coisa muito legal. Me lembrou muito Seis Grows. E que outro livro? Tem mais um livro que me lembrou, mas... A Noiva Fantasma. Então ela vai andando ali para aquele lugar que não parece fundo do mar, não, eu acho que não é uma cidade submersa, algo assim. Não sei direito, gente. Sei que é maravilhoso, super recomendo. Não vou contar muito porque é bem fininho, mas saibam que é muito bom. O próximo livro, Como Tigres na Neve. Esse eu não curti tanto, eu dei 3 estrelas. É uma história interessante, fala sobre cortesãs e tal. Tem uma principal aqui que a gente acompanha ela desde pequena até a velhice dela. Então é quase que um romance de formação. Ela tá ali numa escola de cortesãs e tal, e ela vai viver a vida dela, assim. E vai acontecer muitas coisas no meio do caminho. A gente também tem um outro menino que era morador de rua e daí vai melhorando de vida. Tem mais outra pessoa. Então, assim, tem alguns pontos de vista, mas eu não consegui me conectar em nada. Ele fala também sobre a independência coreana. Ele tem muitas tramas, intrigas políticas, questões políticas, que não é uma coisa que eu gosto de livro, então me barrou um pouco assim. E eu também parecia que eu tava fora, sabe? Quando você tá uma sensação de fora do corpo, eu tava, tipo, fora do livro, assim. Então eu tava enxergando distante, assim, as coisas acontecendo, então não consegui me conectar. Infelizmente, eu tava bem empolgada, tá? Outro livro que eu amei e também favoritei, 5 estrelas, é O Passeador de Livros. Esse aqui não tem como, gente. Olha só. O que ele tem? Tem um velhinho, amo. Tem criança, amo. Tem livros, amo. E é fininho. Eu amo livro fino. Eu sou agoniada pra terminar os livros, tá? Por isso que eu amo livro fino. Gente, aqui tem um velhinho que ele entrega os livros pras pessoas. Ele trabalha pra uma livraria e agora quem assumiu foi a filha do dono, que era um melhor amigo dele. Ele tá doente e ela quer mudar tudo, ela não quer mais que seja ele, então tá complicando pro lado dele. E ele vai entregar pra uma freira que não quer sair do convento, porque senão ela vai perder o lugar, não existe mais, então é o único lugar que ela tem. Ele entrega pra uma outra mulher, um outro senhor, então ele entrega pra várias pessoas. E no meio do caminho vai aparecer uma jovenzinha, uma menininha, que vai começar a ajudar ele a entregar. E ele não gosta muito dela no começo, mas depois começa a se apegar, e a gente se apega aos dois, e vê tudo que ele faz, e a gente conhece as histórias das pessoas aos poucos, sabe? É tão gostosinho, tão quentinho no coração, tão fofinho. Eu amei. Próximo livro foi o da Tag, esse daqui eu dei 4 estrelas, que foi bem interessante, que é Criaturas Extraordinariamente Brilhantes. Aqui a gente tem um polvo, o polvo gigante do Pacífico, tá? Ele mora num aquário ali, e a gente tem a visão dele, ele é muito inteligente, ele sai do aquário, vai para outros tanques, faz umas coisas ali, e ele é um ponto principal nessa história, porque ele vai conectar a história de outras pessoas. A gente também, misericórdia, parece que sou do sítio. A gente não tem nenhum problema, tá? A gente também vai conhecer a história da zeladora, faxineira ali, que ela já tem uns 60, 70 anos, mas ela continua limpando, ela adora limpar tudo ali. E tem um outro cara em outro lugar, em outra cidade, que vai se conectar com a história dela aqui, e com a história dele, com a história das pessoas ali. Então a gente vai vendo tudo se conectando quando as pessoas descobrem, assim, o porquê e o papel que o povo teve em conectar cada coisa, ligar os fatos e dar aquele empurrãozinho. É bem legal, bem bonito de ver, gente. Gostei dessa história também. E o último livro que eu tenho pra falar pra vocês é, nota 4, Testemunha Fatal, do Robert Brinza. Esse vídeo ficou rapidinho, né? Olha eu falando super rápido, que milagre. Esse é um livro bem interessante. A gente começa o livro com o crime, né? Como sempre. Então, uma mulher encontrada no apartamento pela irmã. A irmã grita e a Erika Foster, voltou a Erika Foster, graças a Deus. Ela tá passando ali, eu adoro esse personagem. Ela tá passando ali e escuta isso e vai lá.
e entra ali e ela fala que a irmã dela tá ali, tá tipo presa num sofá-cama, toda ensanguentada, horroroso. E eles ainda não descobriram o quê. Só que tem um detalhe neste fato e nesta pessoa, que também não vou contar pra vocês depois. Ela, a Vicky, que é a vítima, ela tem um podcast de true crime. Então, ela conta vários casos. E aí eu fiquei pensando, será que alguém que ela descobriu de algum desses? Será que outra pessoa? A gente tem o namorado dela aqui, a gente tem o marido da irmã dela, a gente tem vários suspeitos, mas esses já estão descartados. A gente tem um homem muito estranho também, que era o vizinho, ele tava saindo com um saco de lixo, e daí a polícia falou com ele, ele saiu correndo, escondendo, e daí tinha gatos congelados dentro do saco de lixo. E aí uma das histórias de podcast tinha a ver com isso também, então a gente fica, será? É bem interessante, eu adoro os livros do Robert Bridges, alguns eu gosto mais, outros menos, mas me deixa muito presa na história, eu tenho vontade de pegar pra ler, enquanto eu tô lendo, eu estou gostando de ler. Eu acho que a Erika aqui nesse livro está mais contida, porque nos outros livros ela tocava o foda-se, sabe? Saía e desobedecia ordens, agora ela é mais chefe, né? Desobedecia as ordens, fazia do jeito que ela queria, passava por cima das pessoas e ela sempre levava mijada, mas ela conseguia sempre dar um jeito e ela tava sempre certa, o instinto dela era sempre certo. Mas agora eu sinto que ela tá mais contida, sabe? Então a gente vê também a evolução dela e a gente vê as histórias que vão se interligando aqui também. Então é bem interessante, super recomendo pra vocês. Agora um plus, comecei uma leitura, então temos uma leitura em andamento, tá? Que é A Hora das Bruxas, mas assim... Olha o tantinho que eu li. Olha o tamanho disso. São 2 volumes aqui, né? A letra é minúscula. Eu li 78 páginas, 2 capítulos. Gente, é muito denso, devagar e sei lá. Eu só queria bruxaria, eu só queria essa parte da bruxaria. Eu não queria ficar sabendo da vida das pessoas ali que nem são Mayfair. Porque eu sei que é da família Mayfair. Nem são Mayfair e estão ali, sabe? Então, assim, ó... Vou continuar lendo, até o final do ano eu termino e venho contar pra vocês minha opinião no final, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero saber se vocês já leram algum desses livros, se vocês gostaram, não gostaram, se vocês têm vontade. Quero saber o seu favorito e a sua decepção de abril. Deixe nos comentários, tá bom? Beijo, até mais!